Muitas vezes as recomendações de corretoras acabam sendo uma furada e a maioria das vezes é porque eles acabam mirando ali no curto prazo. Porém, no caso da Cosan, na minha visão, é um case que é bom também para o longo prazo. Eles não estão errados nessas recomendações. Vamos entender então o que eles estão falando e depois eu vou dar aqui também alguns pontos aqui da minha visão sobre a empresa. Mas o que justifica a Cosan ser a mais indicada nesse momento? Segundo a BTG Pactual, esse é um momento bacana para estar investido numa empresa que tem uma certa alavancagem, é uma hold que tende a se beneficiar dessa queda da taxa de juros. Ela tem uma certa dívida e a taxa de juros cobra um preço caro por isso. E com a questão da redução da taxa Selic que vai estar acontecendo ao longo de 2024, nos próximos trimestres ela vai tendo uma descompressão nos resultados. Para a BTG, o melhor ponto de entrada de uma hold como a Cosan é agora, e eles ainda destacam aqui esse diferencial da empresa, que é essas participações que ela tem não listada na bolsa, como a Compass, que é a empresa que vinculada ao gás, gera caixa muito bacana para a empresa, traz uma previsibilidade dentro do resultado da Cosan. Tem a Move, que é lubrificante, tem uma diversificação geográfica bastante bacana, entrou recentemente aqui nos Estados Unidos, já tem uma posição bacana lá na Europa, então traz uma diversificação geográfica, além das empresas agrícolas. Aí eu citaria então a Janus, a Telos, a Radar, empresas aqui que fazem dinheiro aqui com terras agrícolas, né? Evolução de terras agrícolas e tudo mais, tá? Então tem essa parte de operações de terra agrícola que também é muito bacana na Cosan e são participações que a gente não poderia investir se não fosse via Cosan. Para finalizar, eles destacam o preço-alvo da Cosan em R$30 com potencial de alta de 61%. Então, para fevereiro, a Cosan é a ação mais indicada do setor agro, superando aqui a JBS, Suzano, SLC Agrícola, a própria Klabin. Então, ela tem aqui essa liderança nas recomendações de compra, mas não é uma unanimidade do mercado. E antes de a gente falar um pouco mais de como estão as empresas dentro do grupo da Cosan, vamos olhar aqui esse gráfico de lucros. Olha essa bagunça, é prejuízo, é lucro infinito e depois prejuízo de novo. Trimestralmente a gente está vendo aqui, tá? Então, o que acontece? Trimestralmente a empresa oscila bastante. Se você não tem apetite para isso, se você vai ficar desesperado quando você vê um relatório trimestral da empresa com prejuízo, então este não é um case para você. Mas se você souber lidar com isso, se você entender, visualizar o que a empresa tem para trazer para a gente no futuro, você vai enxergar que isso aqui é uma possibilidade de um ganho muito grande. Eu estou falando assim que eu vejo essa empresa indo muito longe e ela mesma se enxerga barata. Eu já vou falar disso, que é muito importante, tá? Mas antes disso, vamos olhar, ao invés de trimestral, vamos olhar anualizado. Já mudou um pouco a figura. Um lucro crescente e de repente caiu. E agora, na minha visão, ele vai se recuperar. Com esse lucro se recuperando ao longo do tempo, cotação segue lucro, a cotação vai ficar mais cara, o lucro maior vai poder pagar dividendos maiores. Então, o segredo de comprar a Cosan, na minha visão, não é recomendação, é agora, como a BTG disse. E não quando o lucro já estiver lá em cima, o dividendo já estiver pegando uma carinha de crescimento, que não vai ser tão rápido também o dividendo crescer. Aí, quando tudo tiver as maravilhas, aí a empresa já vai estar não tão descontada. Mas a Cosan é uma empresa de crescimento. Você olha aqui o lucro contra a cotação, você vê um crescimento. Vamos pegar aqui ó, de 2012 em diante, você vê um crescimento no lucro da empresa acontecendo. É por isso que as cotações subiram, mas foi muita volatilidade. Você tem que se lembrar que a empresa ela passou neste período aqui, conseguiu crescer num período onde tínhamos aqui o controle de preços que a Dilma implementava na Petrobras. Isso aqui era extremamente danoso para as empresas de etanol. E aí a Cosan ela era muito mais etanol do que é hoje. Ela conseguiu lidar muito bem com isso. Ao mesmo tempo que ela se emendou ali num case de turnaround da Rumo. A Rumo agora está dentro dos resultados da empresa, já está uma pegada de crescimento. A Rumo é uma empresa de transportes ferroviários. Num outro vídeo já expliquei, né, o porquê que ela se enrolou naquele passado. Enfim. Então, é um case aqui que tem várias empresas que estão numa pegada de crescimento e que, na minha visão, esse lucro vai crescer. E aí, com o lucro crescendo, tudo se melhora. Então, infelizmente, por isso aqui ser apenas um vídeo curto e não um curso, alguma coisa do tipo, eu não consigo contar para vocês a história toda da Cosan desde lá de trás, para a gente fazer um storytelling para eu mostrar para vocês para onde eu vejo ela chegando. Mas, então, vamos focar um pouco mais neste curto prazo. E aí, o mercado aqui fala, então, os catalisadores aqui da Cosan. Segundo o Bank of America, a Rumo e a Vale devem ser responsáveis pelos principais impulsos do lucro na Cosan no curto prazo, né? Eles tinham algum receio aqui
com a Raizen. E a Raizen já mostrou ali um ótimo resultado. Então a gente viu a Raizen que vai performando bem, a Rumo que vai performar bem e a Vale também. Vamos continuar a ver. E vamos começar com a Raizen. Inclusive, quem é membro do canal, acesse o vídeo lá onde eu comento o resultado da empresa ali, os detalhes, tudo que está acontecendo. Te facilita um pouco de você ver como está andando a empresa, né? Resultado não é só você olhar, a empresa divulgou o resultado, a ação caiu ou subiu, então foi bom, foi ruim. Não é assim, né? Você tem que entender o que está acontecendo nos resultados. Eu acho assim, meio que errado você investir numa empresa e você não acompanhar o que está acontecendo nos resultados, né? Enfim, vamos então ver aqui o EBITDA da empresa. O que aconteceu? Os renováveis aqui tiveram uma queda nos resultados por conta do preço do etanol que está em baixa, e aí a empresa acabou também, além do preço estar em baixa, ela reduziu aqui a venda fazendo estoques. Então a gente espera que esse estoque vai gerar resultados no futuro. Ela fez correto, ela aproveitou que o preço estava muito baixo, fez uma estocagemzinha aqui, enquanto o açúcar no preço altíssimo compensou parcialmente aqui os resultados em baixa dos renováveis, tá? Mobilidade, que é a distribuição de combustíveis, é uma linha que oscila bastante. Teve uma dinâmica favorável nesse momento, fazendo o resultado subir bastante. Detalhes lá, quem é membro do canal você pode ver. E a gente tem esses créditos tributários aí, não nesse trimestre, mas no trimestre anterior, que acabou fazendo no ano analisado até o momento, que a empresa não fechou o ano ainda, porque a questão de safra é diferente, tá? A gente vê que tem este valor aqui, que é meio que um não recorrente, então acaba fazendo essa dívida para 1,9x, mas na verdade ela vai acabar subindo um pouco aqui no próximo trimestre. Então é uma empresa que eu sempre digo, é uma empresa que, como a distribuição de combustível não tem uma margem tão grande assim, embora seja um resultado, seja uma empresa perene, a parte de distribuição de combustível, que é a mobilidade, as margens são menores, seria bacana a empresa ter uma dívida abaixo de 2, mas isso aqui vai acontecer. Quando acontecer de novo, a empresa já vai estar mais precificada aí a múltiplos melhores, tá? Então, para comparar os múltiplos da Raizen, primeiro que você tem que ter em mente todo o crescimento que cada empresa tem para poder fazer uma comparação mais correta. Segundo, é que ela atua aqui meio que mista, né? Ela tem uma pegada aqui de combustível, né? Açúcar, aqui, etanol, que é a São Martin e a Jalles, e uma pegada um pouco mais parecida com a Vibra, distribuição de combustível, embora a Vibra também está entrando aqui cada vez mais no etanol. Mas seria isso, né? Ela tem aqui um pouco dos dois mundos. Então a gente tem um PL aqui de 10 e de 14 na Vibra, enquanto aqui é um PL mais barato na São Martin e na Jalles. Por outro lado, o PVP da Raizen é mais barato que o da Vibra, mas também vai ficar mais caro aqui que as concorrentes, porque é setor um pouco diferente, né? O dividend yield, no caso, a gente compara todas de uma vez, a gente vê que o dividendo da Raizen está até melhor e até me surpreendeu um pouco. Eu esperava um dividendo um pouco melhor nesse momento, mas bacana, dividendo bacana. As margens, obviamente, você não vai conseguir comparar, porque a empresa tem distribuição de combustíveis, olha só, você não vai conseguir comparar, tá? A margem líquida. E também está nessa pegada de crescimento. E quando a gente observa dois indicadores muito bacanas, que é o ROIC e o ROI, podemos observar, por exemplo, o ROIC 13,8 na Raizen e 14,9 na Jalles Machado. As duas com melhores aqui, ROI e ROIC. E não à toa foram duas das empresas que eu mais comprei ali em janeiro, né? Junto com a Cosan, inclusive. E se você voltar uns vídeos atrás, você vai ver que eu comprei Raizen em Jalles Machado utilizando aqui o dividendo sintético. Então, mesmo elas caindo um pouco depois da minha compra, eu fui compensado com folga ainda por esses dividendos aqui adicionais. É uma forma de você ganhar um dividendo extra utilizando opções. Se você quer saber como operar com opções, link na descrição do vídeo nos comentários fixados e lá você vai ver um pouco mais sobre o meu custo de opções. Vale muito a pena, eu utilizo ela mesmo sendo investidor de longo prazo. Mesmo não, faz todo sentido utilizar também os investidores de longo prazo, tá? E vendo agora outra empresa do grupo Cosan, a Rumo, apesar daquela da safra e do milho, espera-se que continue operando com uma capacidade máxima e aumente a sua participação no mercado. E quando a gente vê aqui o quanto que ela produziu, quanto que ela transportou, na verdade, em fim do ano passado e no fim do ano retrasado, que a gente vai comparar aqui os quartos trimestres, né? Nós temos um transporte que aumentou em 9,15% aqui os de fim de 2022 e aqui os fins de 2023, 9,15% de aumento de volume. Então ela também vai ter um resultado bacana no quarto trimestre e vai se beneficiar do ciclo da redução da taxa Selic também. A Rumo tem uma dívida pesada, porque é um setor que exige muitos investimentos e também por causa ainda do turnaround feito lá no passado, a questão da All América Logística, que é algo que vai aí
indo no longo prazo, mas a Rumo já está nos eixos, tá? Olha só do que eu estou falando, uma empresa que dava um prejuízo monstruoso e aí foi fazendo um turnaround lindo de se ver, né? Algo fantástico e vai continuar a crescer esses resultados. E agora vamos falar da Compass, que é o reloginho dentro da Cosan. Vocês devem se lembrar que no fim do ano passado eu trouxe um vídeo mais completo sobre ela. Agora eu vou falar bem resumido aqui, que a empresa tem como plano aqui, então, essa nova frente que ela separa para trazer um crescimento novo aqui para a empresa, que é a parte de marketing e serviços, e tem a parte que é o core dela ainda, né, que é a parte de distribuição de combustíveis. Ao longo dos últimos anos, ela fez um ótimo trabalho na Comgás, conseguiu crescer essa empresa ao mesmo tempo que ela conseguiu trazer muita eficiência aqui, e o que ela vai fazer é simplesmente replicar agora na Commit. Vocês devem se lembrar que recentemente a empresa ela cresceu aqui, né? Ela comprou aí a Sulgás, né? a Gaspetro, e aí o que ela vai fazer? Ela vai replicar para essas empresas aqui, ó. Você está vendo a Comgás e o resto aqui ela vai replicar para poder crescer de forma igual, né? Ganhando eficiência, ganhando penetração, enfim. Então ela tem aqui muita coisa para fazer, seguindo um case que já foi de sucesso e ainda tem mais para ganhar, inclusive a própria Comgás. E os analistas comentam então que a Compass ela acabou sofrendo ali uma desaceleração nos volumes do industrial, mas como ela cresceu, expandiu no residencial, acabou compensando, nós vimos isso nos resultados. Eles relembram que a separação entre o sul-sudeste, que é o Commit, com o norte nordeste, que vai ser é um non-core para ela vai acabar ali vendendo essas participações, né? Além de ter criado essa comercializadora, que é essa nova frente também, que eu mostrei ali, uma das novas frentes que ela tem. A Vale, por sua vez, eu não vou comentar nesse vídeo, porque eu falo da Vale aqui constantemente, vocês estão aí bem próximos da Vale, né? Pelo menos aqui no canal. Por fim, diante da boa performance da Rumo, da Compass, além da própria estratégia aqui da Cosan, a Empíricos também é mais uma empresa que recomenda a compra da Cosan nesse momento. Então, entrando agora na reta final do vídeo, vamos falar da Cosan um pouco mais novamente. Eu tenho lá, para quem é membro do canal, uma previsão de dividendos da Cosan lá para o longo prazo, para 2026, já fiz há um tempo, mas agora eu vou revisar com esse resultado da empresa do quarto trimestre, como é que ficou a dívida da Vale, eu preciso entender como é que está isso para ver como é que está essa folga, porque aqui está o endividamento da Vale, né, e precisa ter um pouco mais de clareza ali como é que ficou, ela já andou antecipando alguma coisa, enfim, a Vale é uma geradora de caixa muito bacana aqui dentro do grupo Cosan. E no longo prazo eu entendo que vai ter bons dividendos sim para quem comprar a preços baratos. Mas se você não acredita que a Cosan está barata, nem por analistas e nem por ninguém, você poderia ouvir, de repente, a própria visão da empresa. Que analista melhor do que a própria empresa para se enxergar barata? A empresa Cosan, no fim do ano passado, anunciou um programa de recompra de ação de 9,93% da empresa. Então isso aqui poderia ter virado dividendos. E ela utilizou uma forma que neste momento eu acho melhor que dividendos, que é você recomprar a ação. Porque se ela faz esse programa de recompra de ação depois, ela pode estar cara. Então ela fez a melhor coisa que podia fazer. Então ela, 18 meses aqui, recomprando ação, espero que atinja esses 9,93% da toda a base acionária de circulação, que ela vai comprar e cancelar melhor momento possível. Então esse é um motivo muito bacana para deixar de pagar dividendos. Recompra de ação no momento de baixa da empresa. A empresa se enxerga barata, ela se enxerga tão barata que ela acha melhor investir nela mesma do que em qualquer outra empresa, do que pagar dividendos mais fortes, do que qualquer coisa. Então, isso aqui é um recado claro para o mercado. Não se esqueça o like no vídeo e sua inscrição no canal ativando o sino. É importante que você ative o sino para você ser notificado dos vídeos novos que eu faço e considere se tornar membro do canal, que aí você vai ter acesso a vídeos exclusivos, como o que eu fiz da Raizen, e também a planilha de dividendos e preço teto. Eu vou encerrar esse vídeo com as palavras do CFO da Cosan, o que ele disse ali ao fim do ano passado e segue válido agora. De fato, os múltiplos são descontados, tá? Se você olhar o que a gente tem feito, como a gente tem evoluído, ainda que a gente tenha efetivamente um desconto de holding pequeno, aí depende, obviamente, de como a gente entende o valuation de cada um desses negócios, né, a construção de valor no tempo, eu diria que, com exceção de alguns negócios que passam por um momento mais difícil, ou que passaram lá atrás, as nossas entregas foram muito relevantes. Eu acho impressionante, para quem viveu profundamente a crise da compra da ALL, a construção de valor da Rumo nesse período. Absolutamente inegável. Quando que a gente imaginou que essa empresa seria referência global em segurança? Era um lixo, era considerado uma das piores companhias do mundo. Isso é competência operacional, isso é uma visão centrada em construção de valor. Então, assim, eu acho, de fato, que o mercado não nos dá o benefício da dúvida, Luiz. E a gente fez muita entrega. Entrega demais para pouco benefício de dúvida.
né? Mas tudo bem, eu acho que isso é um fato, eu não tenho muito como lidar com isso, eu tenho que aproveitar as oportunidades. Falando delas, a principal delas é, sem dúvida nenhuma, a possibilidade da gente fazer recompra. Eu sou muito consciente a respeito do endividamento, do momento que a gente vive de juros, do patamar que a gente está. Eu gostaria de aumentar substancialmente a recompra. Inclusive, eu prefiro deixar de fazer qualquer outro investimento nesse momento e fazer a recompra. Não tenha dúvida. Para mim, o próximo passo em termos de investimento, tem que continuar sendo a recompra. Não tem nenhuma outra oportunidade melhor para a gente nesse momento, independentemente da gente ter uma discussão a respeito do múltiplo e do desconto.